Oi, pessoal! Hoje eu vou trazer para vocês uma obra muito importante, chamada Maconha, a Toxicidade Silenciosa, tá? Ela foi publicada pelo ex-médico José Elias Murat, e foi médico, farmacêutico, químico e deputado federal do PSDB daqui de Minas Gerais. Esse médico já faleceu, tá? Em 2013, com seus 88 anos, vítima de alguns problemas pulmonares, contra os quais ele já estava lutando fazia 2 anos. Tá? Hoje ele teria seus 97 anos de idade. Bom, este livro é de 1996. Isso quer dizer que as informações que nele vão estar contidas, muitas estão desatualizadas, obviamente. Já faz quase 30 anos que esse livro foi publicado. Mas eu acredito que tem algumas informações aqui que sejam de suma importância para a gente compreender qual que é o tamanho do malefício desta droga, que para muitas pessoas hoje é considerada algo inofensivo, né? A maconha não mata tanto quanto o cigarro, né? A maconha consegue fazer com que os indivíduos fiquem mais calmos, né? Ela tem um efeito relaxante, medicinal, mas acontece que é uma droga tão tóxica, ou às vezes mais tóxica ainda do que o próprio cigarro. E o médico, né, esse ex-médico aqui, né, que já faleceu, ele vai falar sobre isso. Ah, Lucas, mas provavelmente, né, nesta obra aí, por conta do José Elias ter sido um deputado do PSDB, vai falar sobre coisas relacionadas à politicagem. Isso é óbvio, minha gente. Isso é óbvio. Ele vai tratar de politicagem aqui neste livro, mas o meu objetivo principal neste vídeo não é ficar puxando o saco do PSDB. Vocês sabem muito bem que PT e PSDB são de esquerda, né? É o tal como é que chama? O teatro das tesouras, né? Os dois são de esquerda, eles ficavam revezando no poder e ali criando um buraco na nossa cultura, fazendo com que todas as pessoas acreditassem que o PSDB era de direita, mas não era. Tanto que o próprio José Elias Murat, ele achava que você tinha que confiscar as terras com as plantas psicotrópicas, né, como a cocaína e maconha, e destinar, né, o seu dinheiro à reforma agrária. Né? Claro que a reforma agrária é, sim, faz parte de um movimento que está na nossa Constituição, né, de esquerda. Né? Não sei se vocês sabem, mas o MST, por exemplo, muitos desses militantes aí invadem as fazendas desses donos de terra aí, matam animais, botam fogo nessas plantações, estupram, né, suas filhas, suas mulheres, fazem de tudo, né, e ainda assim, né, o proprietário ali, ele tem que sofrer com tudo isso. Muitas das vezes ele tem que destinar a sua terra, no qual ele não está usando, mas ele pagou por ela, para destinar aí as pessoas que não possuem, né? É claro, uma política calhorda e socialista que a gente, infelizmente, é obrigado a acatar, porque está na nossa Constituição. Né? Em 1988, a Constituição passou a garantir a desapropriação do latifúndio improdutivo para finalidade pública e interesse social, não sendo permitida a desapropriação de propriedades que tenham sido invadidas. Ou seja, o cara invade a sua terra, né? E ainda assim você não pode desapropriá-lo. Né? Quem financiou o MST foi o próprio FHC, minha gente. Vocês não se lembram, não? Lá por volta dos anos 2000, ele liberou mais de 2,1 bilhões de reais ao MST. Né? E quem é que veio logo depois do FHC, que fez de tudo para o Lula assumir o poder logo em seguida? Né? O próprio FHC, gente. Ele é um dos caras mais petistas que eu conheço. Tá? Mas eu não vou entrar nessa questão de politicagem, né? A gente sabe que no Brasil tudo é uma palhaçada mesmo, né? Que eles falam de desigualdade social, sendo que a própria reforma agrária foi criada e foi iniciada pelo próprio PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro, ali entre as décadas de 20 e de 30, né? Durante ali a coluna Prestes. E veio toda essa palhaçada, né? Que nós temos que acabar com a desigualdade social e tudo mais, mas como que você faz isso? Pegando aquilo que pertence, né, daquele que trabalhou para conquistá-lo, né, daquele que suou para conquistá-lo e distribuindo para aqueles que não fizeram nada, né? Tanto que a gente vê aí o MST como sendo um dos movimentos dos mais vagabundos que nós temos no nosso país. Mas não vou entrar nessa questão, eu quero falar, né, do livro aqui, né, que vai tratar, vai abordar sobre a maconha, seus efeitos. Vai trazer alguns dados, sim, né? O José Elias vai trazer alguns dados falando sobre a maconha, né, da época, né, ou seja, são desatualizadas, né, um livro de quase 30 anos, obviamente são dados desatualizados, mas eu acredito que seja de suma importância para a gente compreender como que a coisa piorou, né, a coisa piorou
né? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos analisar primeiro aqui a capa contra a capa do livro, ver o que estão escritos nas abas do livro, né? As abas internas do livro, e aí a gente vai dar início à leitura desta obra, né? Bora lá. Nada melhor do que um médico para falar sobre isso. Ah, Lucas, mas tem opiniões de outros médicos, como do senhor Drauzio Varela, né, que acha que tem que legalizar todas as drogas. Sim, mas vocês podem ter certeza que neste livro aqui ele vai falar de um caráter muito mais científico do que simplesmente uma mera opinião, né, uma mera questão de preferência pessoal, como assim faz o senhor Drauzio, né? Bora lá. Quem é o presidente da Abraço? Deputado federal Elias Murat, né? Quem foi? Porque ele já morreu. É atualmente deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais, minha gente. Vocês, né, se atentem aí, né, a temporalidade deste livro, né? Este livro é de 1996, então vocês, né, se adaptem à temporalidade dele. Prestem atenção. É atualmente deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais, estando no exercício de seu terceiro mandato, de 1995 a 1998. Além de ser um homem agora ligado à política, o Dr. Elias Murat é médico, farmacêutico, químico e jornalista. Foi professor e diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG e durante 14 anos diretor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, onde é professor titular da farmacologia. Fez curso de especialização sobre psicotrópicos na Faculdade de Medicina de Paris, na França, e sobre bioquímica cerebral na Faculdade de Medicina na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Já publicou mais de 80 trabalhos científicos nas áreas de medicamentos e drogas, escreveu 10 livros sobre o assunto e várias monografias. Algumas dessas obras tiveram tiragem de mais de 50 mil exemplares. Já ministrou cerca de 1.100 conferências e palestras, especialmente sobre o uso das drogas. É membro do AAAS, American Association for the Advancement of Science, Washington, D.C., dos Estados Unidos. Membro da International Association of Toxicology, não sei pronunciar isso aqui. Londres, Inglaterra. Membro do SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, São Paulo, Brasil. Membro titular da Associação Brasileira de Psicologia de São Paulo, Brasil. Membro da Academia Brasileira de Farmácia, Rio de Janeiro, Brasil. Teve seu nome incluído em uma das últimas edições do livro Who's Who in the World? Quem é quem no mundo? No seu primeiro mandato, de 1987 a 1990, apresentou emendas que estão hoje definitivamente na Constituição brasileira, como o artigo 243, que manda confiscar as terras com plantas psicotrópicas. Deixa eu continuar aqui. Como a coca e a maconha, destinando-as à reforma agrária, e o seu parágrafo único que dispõe sobre o confisco dos bens dos traficantes, destinando seus valores aos órgãos que cuidam da prevenção e do tratamento de usuários. Também o parágrafo 2º do artigo 220, que restringe a propaganda comercial do tabaco, bebidas alcoólicas, medicamentos, agrotóxicos e terapias. Foi emenda de sua autoria, além de outras. Já na atividade normal do Congresso, Elias Murat tem apresentado vários projetos de lei, alguns já aprovados, principalmente na área da saúde e da educação, por exemplo, que restringe a venda de solventes e cola de sapateiro, o que torna obrigatório o ensino sobre AIDS e drogas de abuso nas escolas, o que cria o Serviço Nacional de Vigilância de Medicamentos, o que obriga a colocar rótulo de advertência nos alimentos que contêm glúten, a fim de evitar a doença celíaca, principalmente em crianças, e o que atualiza a Lei 6.368, ou Lei Antitóxicos. O seu projeto que restringe o uso e a propaganda de tabaco, bebidas alcoólicas, medicamentos, agrotóxicos e terapias, regulamentando emendas de sua autoria na Assembleia Nacional Constituinte, que hoje constitui o parágrafo 4 do artigo 220 da Constituição Brasileira, foi recentemente sancionado pelo Presidente da República e transformado em lei, Lei número 9.294, de 15 de 7 de 1996. Foi presidente da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Meio Ambiente da Assembleia Nacional Constituinte. Vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, presidente da CPI do narcotráfico, cujos trabalhos repercutiram no país e no exterior, e vice-líder do seu partido, titular e presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Atualmente é presidente do GRUPAD, Grupo Parlamentar de Prevenção ao Abuso de Drogas, formado por cerca de 100 parlamentares e presidente da Comissão da Defesa Nacional. Paralelamente à sua atividade parlamentar, é presidente da Abraço, Associação Brasileira Comunitária e de Paz para a Prevenção do Abuso de Drogas, que funciona a nível nacional, com sede em Belo Horizonte e já contando com mais de 6 regionais em todo o país. Na capital mineira, realiza seu trabalho na Avenida Portugal, no número 3.291, na Pampulha, onde sua equipe atende filantropicamente em sistema ambulatorial usuários de drogas e orienta seus familiares, além de promover cursos, palestras, conferências e simpósios sobre prevenção ao abuso de drogas. Então vamos lá, na início essa leitura aí. Em memória de Terezinha Miss e Mário Stefano, dos quais só me restam lembranças. A Tiana e a Geralda, que me ajudaram a criar meus filhos, minha gratidão. Ao Murazinho, a quem leguei o bem mais precioso que possuo, meu nome, pelas inúmeras horas de estudo roubadas ao seu convívio. Às vezes penso, às vezes sou, às vezes existo.
às vezes sonho. Este livro é a concretização de um sonho. Aí tem várias divisões aqui, né? O índice mostra. Vamos ler. Prefácio, resumo da obra, abstract, né? É o resumo da obra, mais a parte em inglês, né? A guisa de explicação. E daí vem os capítulos. Capítulo 1, História da maconha no Brasil. Capítulo 2, Maconha, os riscos para a saúde. Capítulo 3, Ações psicológicas. Capítulo 4, Toxicidade comportamental. Capítulo 5, Ações da maconha sobre os pulmões. Capítulo 6, Ações sobre o aparelho cardiovascular, que eles acham que maconha, né, não tem efeito no pulmão, no coração, mas tem. Capítulo 7, Maconha, sexualidade e reprodução. Capítulo 8, Uso da maconha em medicina. Capítulo 9, Maconha em direção de veículos. Capítulo 10, Efeitos da maconha sobre as células e o sistema imunitário. E daí vem as conclusões, vem um apêndice, né? Maconha em debate, uma organização que se intitula Patrimônio Nacional. Em várias e várias divisões aqui, até que chegamos às referências bibliográficas. Então vamos lá para o prefácio. O lançamento do livro Maconha, Toxicidade Silenciosa é mais uma etapa vitoriosa da luta do professor Elias Murat contra as drogas e a favor da vida. A droga é uma droga. Tem nos ensinado por quase 4 décadas o médico farmacêutico, químico e professor sintetizando os erros, as distorções e perigos contidos naquele que ele identifica como a falsa cultura das drogas. Dedicando à juventude seus esforços de esclarecimento e orientação sobre os riscos do uso de drogas, o professor Murat desfruta hoje, junto a diversas gerações de adultos, do merecido conceito de benfeitor, graças a seus conselhos e ensinamentos. Batalhador da nobre causa na sala de aula, no consultório profissional e em artigos de jornais e revistas, o professor Murat vem dos últimos tempos combatendo o bom combate também de uma trincheira privilegiada, a tribuna do poder legislativo. Ali, com base em profundos conhecimentos e sólida experiência, ele tem dado aos brasileiros valiosa contribuição à solução de problemas sociais e dramas familiares. Em pronunciamentos, pareceres e projetos de lei, o professor Murat vem oferecendo repetidamente ao poder público e à sociedade mecanismos e alternativas consistentes para o enfrentamento deste, que é uma das ameaças mais graves com que a humanidade se defronta neste fim de milênio, até hoje, né? Maconha, toxicidade silenciosa, não é obra de condenação pura e simples ao uso desse produto. Ao contrário, contrapondo-se a determinadas teorias e sustentado por estatísticas, pesquisas e análises laboratoriais, o professor Murat conduz o trabalho no sentido de demonstrar claramente a toxicidade lenta, progressiva, cumulativa e letal da doença que podem levar à cronicidade. Aí reside o grande mérito da obra. Sem alarde, mas com rigor científico, o autor toca num ponto polêmico, o das supostas vantagens do uso terapêutico da maconha. Vale-se então de vasta bibliografia para confrontar os argumentos dos que defendem esse uso com a credibilidade e o respeito que os longos anos de estudo e pesquisa do assunto lhe renderam. Com esse trabalho, o professor Elias Murat credencia-se ainda mais ao reconhecimento da sociedade brasileira, que sempre identificou na sua figura uma valiosa e segura referência na abordagem e discussão de um assunto tão sensível. Por tudo isso, Maconha, Toxicidade Silenciosa é obra que ocupará obrigatoriamente o lugar de destaque no índex dos grandes trabalhos da literatura médica e científica. Eduardo Azeredo, governador de Minas Gerais. Resumo da obra. A obra faz um estudo exaustivo sobre a maconha ou marihuana, cannabis sativa, liné, desde o início da introdução do seu uso no Brasil até a verdadeira pandemia atual do seu abuso. Salienta de maneira nítida os seus efeitos lentos e insidiosos sobre o organismo naquilo que o autor chama de toxicidade silenciosa. Mostra como é errôneo classificá-la como droga suave ou leve, baseando-se apenas no fato de que ela não produz crise de abstinência ou de privação típica quando o usuário fica repentinamente sem ela. Não produz crise de abstinência ou de privação típica quando o usuário fica repentinamente sem ela. Discute o fato que a depressão, a irritabilidade, a inquietação, os distúrbios do sono e a ânsia de usar a droga que sentem os indivíduos dependentes quando interrompem seu uso caracteriza uma espécie de síndrome de abstinência que atinge mais a esfera psíquica. Há, portanto, com seu abuso, uma indiscutível dependência psíquica, no qual os sintomas não são tão acentuados como os das drogas opioides, exatamente porque o princípio ativo da maconha, o THC, né, o tetrahidrocannabinol, permanece longo tempo no organismo e se elimina lentamente, em 14 dias ou mais. Baseado em uma extensa e falsa pesquisa bibliográfica de pesquisadores e especialistas dos mais conceituados na área de drogas no mundo inteiro, ao final da obra são citadas 253 referências bibliográficas. O autor mostra, não só através do seu trabalho pessoal de mais de 3 décadas na área de drogas que provocam dependência, como nos dados científicos colhidos, os efeitos deletérios do abuso da maconha, principalmente nos usuários crônicos e intensos da droga. Mostra com dados científicos confiáveis os seus efeitos sobre a capacidade de percepção do tempo e do espaço, prejudicando aqueles que manobram máquinas, como os motoristas, por exemplo, levando muitas vezes a desastres sérios e graves. Discute a síndrome amotivacional, ou perda das motivações que aparece principalmente nos adolescentes e jovens usuários, e como isso prejudica o rendimento escolar, a produtividade no trabalho e o relacionamento familiar. Através de levantamentos estatísticos de seus próprios serviços e de outros, o autor mostra ser a maconha uma droga de início ou passagem para outras mais pesadas. Isso aqui tudo não é novidade para ninguém, né, minha gente? Isso aqui tudo
A gente sabe muito bem, né? De cabo a rabo. Demonstra como o abuso dessa droga pode mobilizar psicoses latentes em alguns indivíduos predispostos, levando a distúrbios psíquicos que se assemelham à esquizofrenia. Em alguns casos, há verdadeiras crises de paranoia. Salienta os efeitos danosos sobre os pulmões com a caracterização de estados pré-cancerosos, tá? E a constatação científica de efeitos semelhantes aos do tabaco sobre as células e os tecidos dos pulmões. No aparelho cardiovascular salienta o surgimento das últimas décadas de um maior número de casos de dor no peito do tipo anginoide em crianças, adolescentes e jovens. Patologia essa muito mais comum nos adultos e que hoje preocupa os pediatras, que sugerem ser devida ao uso da maconha nessas faixas etárias. Tem pediatra que sugere, que recomenda, né? Bora lá. Com relação aos órgãos sexuais, o autor mostra a diminuição da espermatogênese, com queda aí de cerca de 40% da produção de esperma e deformação de espermatozoides nos usuários crônicos da droga. Divulga também estudos de várias instituições de maior credibilidade, onde pesquisadores constataram uma queda de produção de hormônios sexuais, testosterona no homem e estrógenos na mulher, o que pode levar a uma diminuição da atividade sexual. Apresenta pesquisas feitas em várias espécies animais, nos quais se constatam efeitos deletérios da droga sobre o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e RNA, o ácido ribonucleico, com repercussões inclusive dos descendentes até a terceira geração, mesmo que estes não tenham recebido a droga. Isso, segundo o autor, é uma demonstração de que a droga usada pelos ascendentes pode prejudicar gerações futuras, tá? Olha aí. Outro sim, na ação da maconha sobre a imunidade do organismo, provocando diminuição das defesas imunitárias. O autor reconhece que há controvérsias entre vários pesquisadores da área, alguns admitindo de que ela pode diminuir essa imunidade até mesmo mais do que as drogas citostáticas utilizadas na quimioterapia do câncer ou as imunossupressoras usadas nos transplantes de órgãos. Outros, no entanto, contestaram essa afirmativa por não terem conseguido reproduzir tais efeitos em laboratório. Quanto à utilidade médica da maconha, o autor mostra que no glaucoma, afecção ocular que pode levar à perda da visão, a maconha tem realmente o efeito de diminuir a pressão intraocular. Mas o indivíduo teria que fumar um cigarro de maconha de 2 em 2 horas, noite e dia, para ter algum resultado benéfico. Quanto a seu princípio ativo, o THC mostra que é difícil e ineficaz usá-lo em gotas oculares, pois é pouco solúvel na água e sua disponibilidade da droga ativa no organismo, é inferior a 20%, muito menor do que pilocarpina, droga muito mais eficaz na referida afecção, sem apresentar os inconvenientes da maconha. Em relação aos pacientes cancerosos tratados por drogas citostáticas, altamente emetizantes, o autor descreve trabalhos que mostram a eficácia da maconha para combater os vômitos, salientando, no entanto, que o THC, pelo fato de ser solúvel apenas nos olhos, impede que seja usado por via endovenosa, levando mais uma vez a uma baixa biodisponibilidade no organismo, o que o torna de ação inferior aos antieméticos clássicos como a motoclopramida, o Plasil e o Sil, mais ativos, portanto. No entender do autor, não há vantagens nesse seu uso terapêutico. O autor discute também o uso industrial da fibra da maconha, mostrando que há mais de 100 anos os agricultores do nordeste do país a têm utilizado para a fabricação de cestos, peneiras, balaios, etc., não havendo nenhuma novidade nessa proposta do uso da cannabis. Tampouco se justifica o seu emprego na fabricação de tecidos, havendo entre nós tanta terra para o cultivo do algodão, do linho, da juta, do sisal, da caroá, etc., mais úteis e mais fáceis de cultivar. Argumenta o autor que a medicalização e a industrialização da maconha são argumentos e propostas daqueles que desejam a sua legalização. Isso é óbvio, né? É claro que tem politicagem aí no meio. O que, por sinal, não seria lá grande coisa, tendo em vista a utilização médica e industrial de outras plantas que são rigorosamente controladas, como a papoula, de onde se extrai o ópio. Mostra também, através de sua própria experiência com usuários de maconha, de pesquisas bibliográficas de vários autores, que muitos usuários dessa droga apresentam o que chamamos de síndrome da negação, isto é, não admitem que a droga possa ser maléfica ao seu organismo. No final, o autor conclui, junto com outros autores citados na bibliografia, que mesmo fumando-se quantidades moderadas da maconha, pode-se provocar vários tipos de danos nas células do organismo, o que inclui ação dos microssomos e mitocôndrias, filamentos de células e grânulos, nos neurônios, células nervosas cerebrais, nos fibroblastos, células do tecido conectivo, nas células sanguíneas da série branca, na divisão celular, afetando assim o metabolismo das células e na utilização de energia e na síntese dos constituintes celulares. É o que o autor chama de erosão lenta da vida ou toxicidade silenciosa. Aí tem a parte aqui em inglês, né? A guisa de explicação. An express is an ordinary fellow away from his home. Especialista é um indivíduo comum longe de sua terra natal.
Às vezes as pessoas questionam-me sobre as razões e os motivos que me levaram a tornar um especialista no setor do abuso de drogas. Isso porque, em muitos casos, aqueles que se envolvem com o problema têm razões pessoais ou familiares para fazê-lo. Por exemplo, filhos de outros parentes que foram ou são dependentes, razões de ordem moral ou religiosa, ou ainda sofreram na própria carne as mazelas do vício. No meu caso, não se trata de nada disso. O meu interesse foi meramente acadêmico e científico. Acadêmico porque fiz 3 cursos estritamente ligados às drogas em geral e aos medicamentos em particular. Medicina, Farmácia e Química, o que me conduziu às cátedras da Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e Farmacodinâmica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, onde lecionei por mais de 30 anos. Além disso, meus cursos de especialização no exterior foram ligados aos psicotrópicos, drogas em sua grande parte provocadoras de dependência. Em segundo lugar, como professor universitário secundário, influiu muito na minha decisão de me dedicar a essa área o meu contato constante com adolescentes e jovens. Outrossim vi, principalmente nos Estados Unidos, em meados da década de 60, a rebelião da juventude, a falsa cultura das drogas e a sua conotação com a contestação às autoridades, principalmente o movimento hippie, dos protestos contra a guerra no Vietnã. O uso de drogas era uma espécie de rebelião contra o establishment dominante à época. Tais fatos deixaram-me profundamente preocupado devido à grande tendência que temos em imitar em muitas coisas do grande país do norte e ainda em outras nações que, de uma forma ou de outra, sempre exerceram sobre nós profunda influência através de seus meios de comunicação, seja o cinema, a televisão ou qualquer outro tipo de órgão da mídia. Queria, portanto, realizar um trabalho que viesse a impedir que o fenômeno chegasse como uma onda avassaladora em nosso país. Assim, publiquei em 1962 o meu primeiro artigo sobre os riscos do uso abusivo dos psicotrópicos, que foi o primeiro de uma série que hoje atinge várias centenas. A esse artigo seguiram-se vários livros, o primeiro deles editado pela primeira vez em 1972, gente, muito antigo, com o sugestivo título de O que você deve saber sobre os psicotrópicos, a viagem sem bilhete, de volta hoje esgotado. Atualmente, em 1996, 34 anos passados, a minha bibliografia já inclui mais de 10 livros sobre o assunto e dezenas de monografias, algumas com tiragens superiores a 50 mil exemplares. Este livro que agora escrevo sobre a maconha tem principalmente as seguintes razões. A primeira, muitos a consideram uma droga leve ou suave, soft drug, dos autores ingleses, incapaz de levar à dependência. A segunda, a sua toxicidade aguda é relativamente baixa, tanto assim que são raríssimos os casos de morte por overdose, dose grande e alta, comprovadamente atribuídas a ela. E a terceira, a tendência de alguns países em adotar uma política de descriminalização, isto é, não considerar como crime a sua posse e ou uso, tendência é essa, mais uma vez, que alguns sociólogos avançados querem imitar no Brasil. Em 1983, participei em Moscou da primeira etapa de um congresso internacional sobre toxicidade ambiental, que se seguiu 2 anos depois de uma segunda etapa em Praga, Tchecoslováquia, sobre o mesmo tema. O congresso tinha como patrocinadores a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OMS, Organização Mundial da Saúde. Seu relatório final, elaborado por representantes de 32 países, chamava a atenção para a existência em nosso meio ambiente de produtos e substâncias que, sem provocarem manifestações evidentes e agudas de intoxicação, produzem um outro tipo sutil, lento e progressivo, mas nem por isso menos maléfico, que aparece pouco a pouco, geralmente por ação cumulativa, e que, quando se percebe, já provocou graves malefícios ou lesões profundas e às vezes até mesmo irreversíveis. É chamado por isso de intoxicação silenciosa ou toxicidade silenciosa. Em minha opinião, este é um problema que ocorre com a maconha, por uma série de razões que discutiremos mais à frente. Ela não produz, na maioria das vezes, efeitos agudos ou imediatos. Ao contrário do que ocorre com a cocaína, a heroína e outras drogas de abuso, os casos de morte por overdose, dose alta, grande, são raríssimos ou não comprovados. No entanto, ela é tipicamente uma droga de toxicidade lenta, progressiva e cumulativa, cujos efeitos são mais evidentes aparecem ao longo do tempo, principalmente quando se atinge a cronicidade. Costumamos dizer em meu estado, Minas Gerais, que o indivíduo que fala a verdade mata a cobra e mostra o pau. Por isso, neste livro, todas as informações sobre os efeitos dessa droga e os problemas correlatos sempre estão acompanhados por um número como expoente correspondente à sua referência bibliográfica colocado no final da obra, que permitirá ao leitor checar no original a veracidade do que se afirma, salvo evidentemente o que for da minha própria autoria e ou ainda não publicado. Este livro foi escrito para mostrar principalmente aos jovens aquilo que se vê nos mais de 5.500 artigos científicos escritos sobre a maconha, onde nenhum deles, absolutamente nenhum, deu a ela o atestado de inofensiva à saúde. Ela é exatamente uma droga perigosa porque é aparentemente pouco tóxica. A sua toxicidade é lenta, sutil e progressiva, em síntese, uma toxicidade silenciosa. Aí, né, do José Elias Murat. Capítulo 1. Histórico da maconha no Brasil. O homem que esquece o passado põe em risco o futuro. Né? Maconha é nome tipicamente brasileiro para designar a planta Cannabis sativa linear, o cânhamo indiano. A palavra é um anagrama do nome cânhamo. Dizem alguns historiadores, olha aí, cânhamo, dessa eu não sabia, né? Dizem alguns historiadores que ela teria sido cunhada pelos escravos negros que durante o domínio português trouxeram a planta do norte da África para o Brasil. Como se pode ver abaixo, os nomes têm as mesmas letras, só que em posição diferente. Aqui, ó.
cânhamo, maconha. Não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Segundo Pio Correia, um dos mais profundos conhecedores da flora brasileira de sua época, a maconha foi introduzida da África para o nosso país a partir de 1549 pelos escravos que traziam sementes de cânhamo em bonecas de pano amarradas nas tangas. A maconha aclimatou-se do Amazonas à Bahia e mais tarde alcançou também o sul do país. Só não se explica como é que os negros escravos analfabetos foram capazes de cunhar um anagrama. Uma explicação mais razoável é dada por Rodrigues Doria, que diz em um artigo o seguinte, abre aspas, essa planta é conhecida sob o nome de liamba, por corruptela diamba, na África Ocidental, onde é empregada para fins intoxicantes sob os nomes de maconha ou máquia. Consequentemente, o fato de ser o vegetal largamente usado pelos pretos africanos nas antigas províncias, ele abundava, a paridade dos nomes que aqui sofreu ligeira modificação, mudança de apenas poucas letras, maconha e o apelido de fumo da Angola indicam bem sua importação africana, fecha aspas. Como se vê, o anagrama é uma mera coincidência. Diz o sociólogo Gilberto Freire que, enquanto a classe dominante dos brancos no Brasil colonial fumava tabaco, os marginalizados negros fumavam maconha. Era então a droga dos marginalizados, dos espúrios, da baixa classe social, enfim, da escória da sociedade. O mesmo Rodrigues Doria, citado acima, também escreve: é principalmente no norte do país onde se acha o vício de fumar maconha mais espalhado, produzindo estragos individuais e dando graves consequências. Nessa parte do país, primeiramente, se desenvolveu a lavoura da cana-de-açúcar, e foi grande a importação de escravos que mais tarde, com o aumento remunerado do plantio do café nas províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, eram vendidos para o sul. É nas camadas mais baixas que predomina o seu uso, pouco ou quase nada conhecido na parte mais educada e civilizada da sociedade brasileira, fecha aspas. Ainda mais, vejam a atualidade de algumas afirmações do autor neste artigo escrito em 1915, portanto há mais de 85 anos atrás. Mais de 100 anos, né? Os sintomas apresentados pela embriaguez da maconha são variáveis com a dose fumada, com a proveniência da planta, que pode conter maior quantidade de princípios ativos, com as sugestões e principalmente com o temperamento individual. Observe também as alucinações auditivas e cinéticas, as alterações da percepção do tempo e do espaço descritos no seguinte parágrafo. O intoxicado ouve um murmúrio de uma fonte, julga-se no meio do mar transportado, embalado em um barco. Wood diz que para o rachichado, a duração de 1 minuto representa um século, um estreito aposento alarga-se até a eternidade. Fecha aspas. Qualquer dessas afirmações caberia perfeitamente em um artigo escrito nos dias atuais. É interessante observar que esse uso cultural e folclórico da maconha no Brasil raramente era feito na forma de cigarros. Botelho e Pernambuco refere-se da seguinte maneira ao seu uso. Raramente o viciado fuma a diamba em forma de cigarro. Via de regra, a fuma em cachimbos especiais, como faziam os africanos. Este cachimbo é feito de uma cabaça em que uma das partes leva uma panelinha de barro onde se colocam as folhas de diamba com uma brasa, e na outra parte se fixa um canudo por onde o fumador aspira a fumaça que, antes de chegar à boca do viciado, é lavada e resfriada na água que se põe dentro da cabaça. Fecha aspas. A esse conjunto de cachimbo, os fumantes do Norte e Nordeste dão os nomes de maricas, e ele se parece com o narguilé, que é um tipo de cachimbo usado para fumar ópio, principalmente em países do Oriente. O saudoso amigo e romancista Alberto Deodato, que viveu em Belo Horizonte muitos anos e aqui morreu, em seu livro Canaviais, premiado pela Academia Brasileira de Letras, assim descreve uma cena do uso da maconha pelos caboclos nordestinos. Nel arruma sobre a esteira e maricas o mole de maconha, cuidando dos preparativos com aquele prazer egoísta seu em primar como veterano no vício. E trazia aos poucos a droga, cheirando a planta como volúpia, beijando a maricas, abraçando-a antes de colocá-la sobre a esteira, com os beiços arregaçados, exibindo as gengivas roxas ou braços cruzados no peito, os olhos quebrados, regolgou sonambulamente. Maricas, minha maricas do Nel Congonha, eu morro de boca torta, de tanto chupar maconha. Nel chupou longamente o canudo de maricas, cuja água aquecida filtrava o fumo da maconha. Saboreou estrábico, o narcótico, e dentro de um novelo de fumaça gaguejou. Maconha é bicho danado é maconha. Bicho dando é maconha. De tanto bem as maricas, a gente perde a vergonha. Alberto Deodato, como nordestino que era, pois nasceu no Sergipe, só mais tarde radicou-se em Minas, conhecia a tradição e o folclore da região, e nesses dois versos, muito conhecidos por sinal em todo o Nordeste, mostrou dois fatores essenciais do uso dessa droga que os habitantes da região já notavam também em seus usuários: a dependência, eu morro de boca torta de tanto chupar maconha, e a desmotivação, a gente perde a vergonha. Alguns sociólogos e psicólogos estudiosos da cultura, do folclore e das tradições do norte e nordeste do Brasil costumam argumentar na atualidade que o uso da maconha como fator cultural pouco prejudicou as populações daquela região e que isso seria uma demonstração de sua baixa toxicidade. Entretanto, o histórico livro Maconha, Coletânea de Trabalhos Brasileiros, publicado em sua segunda edição em 1958,
através da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes e que contém trabalhos realizados em diferentes épocas no país. Todos os autores que nele colaboraram, todos, alguns especialistas e pesquisadores de grande projeção à época, afirmam e descrevem efeitos deletérios dessa droga sobre os seus usuários. A título de ilustração, vamos descrever trechos de algum desses artigos. Oscar Barbosa, autor do capítulo Vício da Diamba, diz textualmente, abre aspas, os fumadores da diamba costumam por vezes reunir-se em casa do viciado mais velho ou do que exerce maior ascendência sobre os outros. As sessões se realizam de preferência aos sábados, véspera do dia de descanso. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Alguns cerimoniosos põem-se em torno de uma mesa e naquela rústica conversação começam a aspirar a fumaça tóxica. Logo em seguida, os músculos da face contraídos, os olhos injetados experimentam os efeitos da embriaguez, a que sucede o delírio, com sensação de euforia, visão de coisas agradáveis e, progressivamente, sobrevém o estado de completa alucinação, uns dando para gritar, correr, cantar, ao passo que os outros se tornam agressivos conforme o temperamento do indivíduo. Alguns caem em completa prostração. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Na intoxicação aguda no começo do vício, a embriaguez dissipa-se e o indivíduo volta perfeitamente ao estado normal. Isso não acontece no indivíduo inveterado no hábito vicioso, o qual, mesmo fora da embriaguez, tem um ar atoleimado e profunda alteração da personalidade. Fecha aspas. Compara-se esse quadro com alguns da atualidade. O uso em grupos ou turmas, o emprego de preferência nos fins de semana e a diferença entre o usuário eventual e o crônico. Pode ser uma figura do livro dos dias atuais. Rodrigues Doria, já citado, diz no seu capítulo do mesmo livro. Abre aspas. Coisa curiosa, todo letrado que aspira os vapores da droga se julga na obrigação, sincera ou não, de glorificar publicamente os seus encantos. Todo fumante torna-se um tentador. Por um requinte de volúpia perversa, essa pessoa tem necessidade de arrastar outras em seu vício. É um sentimento geral, o homem não querer estar só na queda. E esse sentimento egoísta se exprime bem no refrão popular, mal de muitos, consolo é. Fecha aspas. Como se vê, mesmo em épocas passadas, eu vou até grifar isso daqui, né? Tem necessidade de arrastar outras em seu vício, né? Como se vê, mesmo em épocas passadas, o maior divulgador e espalhador do uso de drogas é o próprio usuário, e não o traficante, como acontece também na atualidade. E os ingênuos liberais avançados do Brasil atual têm coragem de falar em descriminalização da maconha, esquecendo-se do que o histórico passado nos ensina e os exemplos do presente nos mostram. Um trecho interessante do mesmo livro é o de Assis Iglesias, em seu capítulo sobre o vício da diamba, onde escreve, abre aspas, extrema miséria. A diamba está passando das toscas choupanas da gente rude para as câmaras das prostitutas. Logo, muito logo, os moços elegantes se embriagarão com a diamba. E como, desgraçadamente, eles têm irmãs, o vício terrível passará a fazer parte da moda, como já o é a mania do éter, da morfina, da cocaína, etc. Fecha aspas. Palavras proféticas. Se Iglesias pudesse voltar aqui agora neste último quartel de século, cerca de 80 anos depois, poderia verificar em loco a sua previsão, pois hoje o hábito da maconha praticamente atinge todas as classes sociais, e não só os negros, os marginais e os prostitutos, como na sua época. Outrossim, Oscar Barbosa, em O Vício da Diamba, afirma, abre aspas, realmente o vício da diamba constitui uma séria ameaça aos nossos patrícios, dada a rápida vulgarização que vem se notando nos estados do norte do flagelo que nos trouxeram os africanos e que por sua vez parece oriundo da Ásia, de onde teria passado a Europa e África. E, ao que se sabe, até no Rio de Janeiro existem fumadores de diamba, fecha aspas. Leonardo Pereira, em seu artigo denominado O Cânhamo, ou Diamba e seu poder intoxicante, fala do uso dessa droga no estado do Maranhão, abre aspas. No Maranhão, quando se reúnem para a fumaragem, há os versos típicos que demonstram bem o tóxico. Ó diamba, sarabanda, quando fumo a diamba, fico com a cabeça tonta e as minhas pernas zamba. Esses versos do folclore brasileiro contrastam com um outro do México, onde, na conhecida canção popular La Cucaracha, descreve-se a situação de uma barata que ficou sem poder andar por não ter maconha para fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque não tiene marihuana que fumar. O mesmo autor, mais à frente, escreve ainda, abre aspas, o caboclo que usa diamba é imbecil e de uma indolência fantástica. Levo ao conhecimento do senhor ministro da Agricultura que um dos maiores responsáveis por essa degenerescência do caboclo nortista é o chefete político que necessita da bestialização do povo para poder explorar nesta nova fase de escravidão brasileira o povo ingênuo, canabizando-o. Fecha aspas. Heitor Pérez, em seu trabalho Diambismo, diz também, abre aspas, bem fez o serviço de higiene mental do Recife estudando a questão e elucidando as autoridades competentes. Se um esforço conjugado dos especialistas dos governos nada se fará, e mais cedo ou mais tarde o diambismo surgirá como um fator
avassalador da raça e servirá como uma marihuana para os países da América Central, o México especialmente. Servirá, repetimos, para aumentar a lista dos nossos males, fecha aspas. Uma outra observação interessante é feita por José Lucena, à época diretor do Manicômio Judiciário de Pernambuco, onde diz, abre aspas, essa observação suscita a questão da possibilidade de ser o cânhamo responsável, como fator adjuvante, pelo aparecimento de uma psicose esquizofrênica, problema que alguns autores se animaram a abordar, fecha aspas. Entre esses autores está o professor Jaime Regalo Pereira, que foi catedrático de farmacologia da antiga Universidade do Brasil, que afirma também, abre aspas, sobre a repercussão que o tóxico pode ter para o lado da esfera psíquica, há autores que admitem o estabelecimento de estados esquizoides, ou mesmo esquizofrenia francamente declarada, fecha aspas. Lucena, Taide e Coelho, num trabalho publicado em meados da década de 30, afirmaram, abre aspas, consideramos que nas reações esquizofrenoides e afins surgidas em variável frequência em maconhistas crônicos, há um entrelaçamento de fatores causais exógenos e endógenos, em que o papel do canabismo merece ser fortemente salientado, fecha aspas. É oportuno lembrar aqui que em uma de suas obras escritas na década de 80, o professor Gabriel Narras, em um dos seus capítulos, levanta tal problema com bastante propriedade. É ainda de Jaime Regalo a seguinte afirmativa, abre aspas. Um fenômeno por demais curioso que tem sido referido por vários autores é a sensação de fome pelos que fazem uso da diamba, né? É a tal da larica, que eles chamam aí. O autor chega a falar em fome canina, observando sob a influência do haxixe, e outro chegou até a dosar a glicemia do intoxicado pela droga, sem observar a hipoglicemia esperada, fecha aspas. O termo fome canina, ainda tão usado entre nós para designar um apetite muito voraz, talvez tenha se originado daí, numa corruptela de cânhamo. Garcia Moreno diz que no Sergipe os adolescentes abandonados e os delinquentes conhecem a maconha por uma sinonímia enorme. Diamba, liamba, riamba, marihuana, rafi, fininho, baseado, morrão, cheio, leve, erva, fumo brabo, gongo, malva e fêmea. É curioso observar ser esta uma das primeiras citações do estudo histórico dessa planta no Brasil, onde aparecem os nomes baseados com i e fininho, hoje muito empregados pelos usuários do país inteiro. Outra citação folclórica do mesmo autor é a seguinte, abre aspas, o quadro da intoxicação é a lombra, alombrado, né? Semelhança com aloprado, é ficar na lombra. E uma vez na lombra, só há um jeito de sair, é comer muita bagana, isto é, coisas doces. Um sujeito na lombra é capaz de gastar todo o seu dinheiro para a fome canina. Fecha aspas. Convém também salientar uma observação importante de Jabas, Pernambuco, de que àquela época, a maconha usada no país era muito pobre em princípios ativos. Apesar disso, vimos como vários autores dessa época salientam os efeitos deletérios e perniciosos da droga. Por outro lado, tal fato pode talvez justificar a argumentação de alguns estudiosos de que o uso da droga pelos caboclos não provocou tantos malefícios assim. Contudo, não se deve esquecer que não se pode comparar a maconha usada no passado, como vimos possivelmente com baixo teor de THC, com as variedades hoje em dia encontradas entre nós, muito mais ricas em canabinoides, né? A maconha hoje no Brasil. Enquanto que no Brasil colonial a classe dominante dos brancos fumava tabaco, os marginalizados negros fumavam maconha, de Gilberto Freire. Hoje 87%, hoje eu tô ruim, hein, gente? Hoje 87% dos pacientes da Abraço, a maioria usuários de maconha, são brancos, né? Tá aí uma fala do José Elias Murat. Até pouco mais de 2 décadas atrás, o uso da maconha era bastante limitado entre nós, restringindo-se aos indivíduos de baixo nível social, marginais, delinquentes e prostitutas. Entretanto, com o advento da chamada subcultura das drogas, através de um certo modismo ou imitação proveniente de outros países, o seu uso foi se difundindo tanto na classe média como na alta sociedade. No sentido de avaliar a extensão do problema, principalmente no seio da juventude, começamos a preparar, a partir de 1971, um questionário sigiloso sobre o abuso de drogas que distribuímos entre os assistentes após várias palestras e conferências realizadas em diversos locais de Minas Gerais. A primeira parte do trabalho terminou em 1973, quando havíamos recolhido cerca de 1.700 questionários após 36 palestras e conferências. O resultado dessa pesquisa foi publicado em 1973 e, segundo ele, a maconha é a segunda droga mais usada pelos jovens do nosso meio, vindo logo após as anfetaminas. Do total de indivíduos questionados, 16% declararam ter usado drogas que provocam dependência e entre os 16%, a maconha ocupa o segundo lugar, com cerca de 1/3 do total dos usuários. É de se notar que a grande maioria de nossas palestras foi realizada em escolas de nível secundário e superior, portanto, para jovens da classe média para cima, em sua maioria. Eu vou destacar esse parágrafo aqui.
Fizemos também uma outra pesquisa, esta apenas entre estudantes universitários, utilizando a mesma técnica de investigação anterior. Desta vez a amostragem foi menor, sendo os questionários distribuídos em 7 escolas de nível superior de Belo Horizonte, obtendo-se 536 questionários respondidos. A pesquisa foi encerrada em 1974 e publicada em 1975 e, por ela, verifica-se que a percentagem de usuários de drogas apenas entre os universitários é maior, atingindo quase 25% dos questionados. Aqui também a maconha ocupa o segundo lugar, com 30,6% do total dos usuários. Olha aqui, olha aqui. Tipos de drogas mais usadas. Anfetaminas, 37%. Maconha, 29%. Tranquilizantes, 24%. Barbitúricos, 8%. LSD, 2%. Morfina, 1%. E heroína, 1%. A figura 1 aqui, né? Essa é a figura 1. Extensão do uso da maconha em nosso meio. Dos 264 jovens que em 1.700 questionários confessaram ter usado drogas que provocam dependência, 63, ou seja, 37% declararam-se usuários de anfetaminas e 52%, 29%, ou seja, de maconha. Essa droga ocupava, portanto, o segundo lugar entre aquelas mais abusadas pelos moços do nosso meio, segundo Murat, 1973. Tudo nesse livro é importante, né, minha gente? Drogas mais usadas pelos estudantes universitários em Minas Gerais, no Brasil, de 1975. Em primeiro lugar aqui, anfetaminas, em 39,6%. A segunda, maconha, né, 30,6%. Em terceiro lugar, vem aí os tranquilizantes, 12,6%. Né, outras, 10,1%. Em 7,3% são os barbitúricos e 1,8% o tal do LSD 25. Também entre os universitários, a maconha ocupa o segundo lugar, 30,6% dos usuários de drogas, né? Vindo logo após as anfetaminas, 39,6%. Tá aí. Né? Como se vê, esse aqui foi pelo próprio Murat, em 1975. Tá? Como se vê, as duas pesquisas feitas em épocas diferentes e sempre os jovens levaram a mesma constatação relativa ao abuso de maconha. Ela foi, depois das bolinhas, a droga mais abusada por nossos jovens, mesmo aqueles mais esclarecidos no que diz respeito ao nível de estudos. Como as anfetaminas, que ocupam o primeiro lugar em nossas pesquisas, estão se tornando cada vez de aquisição mais difícil, não só pelo rígido controle das autoridades sanitárias, como também pelas limitações de sua fabricação e comercialização, é de se prever que dentro em breve, provavelmente, a maconha ocupará o primeiro lugar entre as drogas mais abusadas em nosso meio. E é verdade, né? A gente vê isso daí hoje, né? O cara foi um profeta nisso daqui. Essa foi a principal razão que nos levou a escrever este trabalho. Entre todas as drogas, talvez seja a maconha aquelas mais eivada de mitos, erros e falsas interpretações. Nosso objetivo foi colocar ao alcance de nossos leitores de língua portuguesa um trabalho no qual os conceitos científicos atuais provenientes de pesquisas mais recentes pudessem ser explanados com clareza, precisão e realismo, além de trazer também dados de nossos estudos e pesquisas pessoais. Os dados acima são das décadas de 70. Na de 80, a coisa começou a mudar de figura e a maconha passou a ocupar folgadamente o primeiro lugar entre as drogas utilizadas pelos usuários brasileiros, sendo que as anfetaminas clássicas, metanfetamina ou pervitin, dextroanfetamina ou dexedrina, a benzedrina, quase desapareceram das estatísticas, uma vez que em indícios de 70, todas elas foram abolidas no mercado brasileiro. Em compensação, os moderadores de apetite, anoréticos, tá? Os anoréticos passaram a ter um lugar de destaque. Farmacologicamente, eles são anfetaminoides, isso é, semelhantes às anfetaminas. No levantamento que fizemos em 1983, com uma amostragem de 320 pacientes usuários de droga do Centro de Orientações sobre Drogas, o GEM, da Fuliban, Fundação Libanesa de Minas Gerais, a maconha ocupa folgadamente o primeiro lugar das drogas mais abusadas entre nós, como se pode ver na figura 3, que é essa figura aqui, ó. São gráficos, tá, gente? O livro tem vários gráficos e eu vou ler esses gráficos aí para vocês. Ó, maconha em primeiro lugar. Olha aqui, olha a distância da maconha, né, para aí, né, o Optalidon. Olha aqui. Esse aqui é o gráfico da maconha, ó. Olha aqui do Optalidon. Como é que é? Optalidon, isso mesmo. Da maconha tá em 66,4%, né? O Optalidon chegou a 10,1%. O Pambenil, terceiro lugar, 4,8%. O álcool chegou a 4%, aliás, chegou em quarto lugar, com 21,6%. Os solventes voláteis, 8,3%.
O chá de cogumelo, 4,3%. O tal do moderador de apetite, 14,5%. O algafã e fiorinal, 7%. E a cocaína, 9%, em nono lugar, 3,2%. Porcentagem do uso de drogas, uma amostragem de 380 pacientes do COD-SGEN da Fuliban. Como se pode ver, a maconha ocupa o primeiro lugar, com 66,4% dos pacientes. Publicado pelo José Elias Murat em 1983. Por outro lado, no mesmo centro, verificamos, através de levantamento socioeconômico dos pacientes atendidos, que eles pertencem às seguintes classes sociais. Olha só. Carentes, 41,3%. Classe média baixa, 15,6%. Classe média e média alta, 7,5%. Classe alta, 5,3%. Doações, não fizeram o levantamento OSE, 30,2%. Admite-se que esses últimos sejam classe média para cima, tá? Olha lá. O uso na década de 90. De 1991 a 1993, atendemos 325 pacientes na Abraço, Associação Brasileira Comunitária e de Paz para a Prevenção do Abuso de Drogas, também situada em Belo Horizonte. Por este novo levantamento, verifica-se que o quadro de abuso mudou um pouco, sendo que o percentual do uso da maconha aumentou algo, de 66,4% para 68,46%, permanecendo nitidamente em primeiro lugar. Vídeo figura 4, a gente vai ver ainda, tá? Drogas mais usadas. Em relação às drogas mais usadas pelos 325 pacientes pesquisados, é interessante observar que em primeiro lugar aparece a maconha, utilizada por 68,46% dos pacientes. Essa predominância do uso da maconha contradiz a afirmação de certos especialistas brasileiros que usualmente afirmam que no Brasil o uso da maconha não constitui um sério problema no abuso de drogas, mas sim o uso de medicamentos. O álcool, bebidas alcoólicas, ocupa o segundo lugar, com 45,23% dos pacientes. O abuso de medicamentos, xaropes, estimulantes ou bolinhas, moderadores de apetite, tranquilizantes, é realmente um problema, no entanto, não mais significante que o da maconha. Entre os pacientes pesquisados, 27,28% abusam de medicamentos, que corresponde a menos da metade do percentual do abuso da maconha. É interessante observar que este é o percentual representativo dos usuários dependentes desses medicamentos, o que corresponde ao quarto lugar entre as drogas mais usadas, o que difere de levantamentos feitos amplamente com determinadas faixas da população estudantil, sem separar aqueles casos de uso medicamentoso, se bem que às vezes ilegal, como dos moderadores do apetite para emagrecimento e tranquilizantes como sedativos. Daí a relevância dos medicamentos nos referidos levantamentos, às vezes à frente da própria maconha. A cocaína foi citada por 117 pacientes, 36,31%. 6 deles também usaram crack, ou seja, 1,84%, um percentual relativamente baixo, tendo em vista a divulgação algo sensacionalista sobre o uso dessa droga no nosso meio ultimamente. O item outras drogas, 15,38%, inclui principalmente chá de lírio, planta portadora de atropina e escopolamina, dextropropoxifeno, LSD e outras. Apenas um caso de morfina foi relatado, um de metaqualona, mandrix e nenhum de heroína. Aí tá aqui, né? Maconha em primeiro lugar, 66,46%. As bebidas alcoólicas em segundo, em 45,23%. Cocaína com 36,31%. Os solventes voláteis, 23,69%. Outros, 15,38%. Minto aí, né? 15,38%. Os estimulantes, 9,54%. Xaropes, 8,92%, tranquilizantes 5,54%, cogumelos 4,62% e aquele negócio de moderadores de apetite lá 3,38%. As drogas mais usadas pelos pacientes da Abraço, Murat e Nascimento em 1993. A soma dos percentuais dá mais de 100%, porque muitos deles são poliusuários, 60%, isto é, usam mais de uma droga. Aí tá aqui o exemplar da maconha, né? Quem não conhece a maconha aí, né? Essa coisa feia aí. Engraçado, né, gente? As figuras aqui são todas numeradas. Isso é bom, isso é bom. Figura 7. Ápice de um pé de maconha, notando-se botões florais mais ricos no princípio ativo, o THC. Botões florais mais ricos no princípio ativo, o THC. Aí tá aqui, à esquerda o cigarro comum de tabaco, à direita os baseados de cigarros de maconha feitos à mão, embaixo sementes de maconha e em cima pó revestidos de folhas e flores.
Óleo de haxixe tirado da planta por prensagem das flores e folhas, cerca de 10 a 20% de THC. Tá aí o óleo de haxixe. Barra de haxixe endurecido. O haxixe chega a conter até 40% de THC. Aqui, ó. A barra dele endurecida aí, ó. Generalidades. Se você quer evitar críticas, não pense em nada, não diga nada, não faça nada, seja nada. A maconha e as outras duas drogas com ela relacionadas, o haxixe, resina da planta, e o óleo de haxixe, derivam da planta conhecida como o nome de cannabis ou cânhamo, e tem passado por transformações remarcáveis nos últimos anos. A planta existente nas Américas, cannabis sativa, está sendo hibridizada com uma potente variedade asiática, a cannabis indica, e uma outra de crescimento rápido, que é a cannabis ruderalis, a qual se diz é a nova supervariedade da droga. Há também um tipo latino-americano chamado sinsemilla, que quer dizer sem semente, que se refere à variedade que se tornou mais potente por técnicas de cultivo, que incluem a destruição da planta macho, que não contém a flor, e remoção da semente da planta feminina, não fertilizável. É comum o argumento de que a maconha, sendo um produto natural, isto é, proveniente de uma planta, apresentaria propriedades menos tóxicas do que outras drogas sintéticas que os usuários costumam chamar de químicos. Nada mais falso, uma vez que, até a data atual, já foram identificados nessa planta 421 diferentes compostos pertencentes a 15 diferentes classes químicas, né? É aquela ideia, é natural, então não faz mal. Então fuma pedra, né? Come pedra também, é natural. Por outro lado, muitos relacionam essa droga com seu principal produto ativo, o delta-9-tetrahidrocannabinol, o THC, sem saber que o THC não é a única droga biologicamente ativa presente e nem tampouco a única droga psicoativa. Tem que destacar isso daqui, né? Existem dezenas de canabinóis na marihuana, todos importantes, sendo, no entanto, o delta-9 o princípio alucinógeno mais ativo. Alguns autores chegam a afirmar que existem 61 canabinóis da maconha. Desses, apenas 5 estão bem estudados. Olha aqui, 5 apenas estão bem estudados. Outros sim, pode ser que esse número tenha mudado, né? Que o livro é de 96, mas eu acredito que não tenha não, tá? Outros sim, as variedades da planta têm ultimamente apresentado uma concentração muito mais elevada desse princípio ativo do que aquele que existia nas amostras do passado. Por outro lado, as técnicas para detectar o THC no organismo do usuário têm evoluído extraordinariamente. Na década de 60, os métodos de análise quase todos baseavam-se no exame da saliva do usuário e somente até 2 horas após haver fumado a droga. Hoje consegue-se detectar o THC na sua urina até 7 a 12, até 14 dias após o seu uso. Em relação a esses dados, a tabela a seguir é sugestiva. Maconha hoje, composição: 421 produtos químicos, 15 classes químicas, ou seja, 61 canabinóis. Concentração de THC, em 1965 era de 0,1 a 0,2%. Em 1970 era de 1 a 2%. Em 1983 era de 13,5%. Em 1993, gente, foi para 20%. Teste de pesquisa. Em 1960, saliva era de 3 horas. Em 1983, na urina, era de 7 a 14 dias. Pessoal, deixa eu ver onde eu posso ler aqui. Vou parar por aqui. Eu acho que eu já li uma boa parte do livro. Já dei uma boa estendida aí no livro já. É um livro que tem 250 páginas, né? São mais de 20 páginas só de referências bibliográficas e eu vou tentar lê-las para vocês aí no final, tá? Eu acho que dessa distribuição aí de 30 páginas em média de leitura, já tá bom, tá? É um livro muito informativo, muito bom, muito bom. Eu encontrei aqui em casa, assim, por sorte, porque eu já estava prestes a jogá-lo fora, né? Eu joguei uma pilha de livros fora sem querer mesmo, porque teve uma época que eu estava jogando várias revistas fora e no meio tinha um monte de livros, eu não tinha percebido. Joguei um monte de revista Veja fora, pra mim não prestava pra nada. E aí acabou que eu estava jogando vários livros fora. E acabei encontrando esse daqui, que é, sem sombra de dúvida, uma dádiva do José Elias Murat, do já falecido médico José Elias Murat. Bom, pessoal, eu agradeço vocês que me acompanharam, né, nessa leitura até aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe para todo mundo que vocês conseguirem, porque isso aqui, minha gente, isso aqui é de utilidade pública. Por mais que seja um livro desatualizado, mas tem muitas informações que muitas pessoas não fazem ideia, né? É uma coisa que já é estudada há muitos anos. Então, é isso daí, meu muito obrigado a todos vocês, de coração mesmo, tá?
e até a próxima. Falou!